Seja muito bem-vindo a mais um Arraidcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Rolando Vezzoni, do canal Revisão. Eu sou Júlio de Carvalho. Eu sou o Gabriel Costa. E eu sou Rolando Vezzoni, muito prazer e muito obrigado pelo convite. E galera, ó, de primeira vez a gente tem aqui alguém para dar um conteúdo de educação no Arraidcast. Obrigadão, Rolando, por aceitar. A gente tá muito feliz, ansioso aqui. Seu canal, como eu falei antes aqui, a gente tava no off, eu falei, eu cheguei a ser um insulto de tão bom. É muito bom ouvir isso. Trabalho feito com muito amor. A gente vai colocar, galera, o link de tudo que a gente falar aqui, inclusive do canal do Rolando, lá no post do site da Raid, como a gente sempre faz, todos os links, então vai ter muita referência, anota, pega o caderninho, anota quando você tá escutando esse podcast, que, cara, é assim, como eu sempre falo, o Radcast foi feito para educar as pessoas que não podem acessar a educação, e hoje vai ser uma aula de história da arte, absurda, entendeu? Se prepara que vai ser muito bom, só isso que eu tenho pra dizer. Senta que lá vem a história. Rolando, você quer se apresentar pra gente aí, pra falar um pouquinho como é que é a sua trajetória, como é que você chegou a fazer o canal, qual é a trajetória de você, por que você criou esse canal e por que ele é tão bom? Bom, então, na verdade, né, a história a história é mais complexa que isso, porque o canal, ele não é meu canal. Eu tenho o completo controle editorial, mas isso é uma coisa que veio com o tempo. Na verdade, ele faz parte de uma produtora, né? E, tipo, quando eu tava na faculdade, eu fiz faculdade de cinema, minha formação é em cinema, eu tava muito broxado com o mercado. Tipo, eu queria fazer coisas mais significativas do que peça publicitária, enfim. Tava naquele momento da faculdade que você luta um pouco, né, com a escolha que você fez de curso e tal. E aí, a minha primeira solução, né, foi tentar enveredar para a carreira acadêmica. Sempre fui pro CDF, sempre gostei de estudar, né, gosto muito de pegar e sentar e ficar descobrindo sobre as coisas, porque eu acho o mundo em si um negócio muito interessante. E é uma perda de tempo não, sei lá, investigar o que tá rolando. E aí, um amigo meu, que eu tinha feito um storyboard para um desenho animado dele, animava os conteúdos desse canal novo que tinha acabado de nascer, que era um canal para Enem, canal de educação, que chamava Canal Revisão. Fiz entrevista de emprego, entrei, passaram 4 anos, virou um canal de documentário e eu sou agora o cara que faz exatamente tudo no canal. Então, na verdade, foi um processo de, tipo, a gente mudar a linha editorial ao longo dos anos e ir encontrando o que foi, tanto eu como profissional, quanto o canal como o conteúdo que ele é, saca? Uhum. Foi um processo meio de crescimento mútuo e, tipo, de também tentar encontrar a nossa voz, né? Como o pessoal lá da Spray, que é a produtora que é dona do canal, sempre me deu muita liberdade editorial, a gente sempre explorou tudo que vinha na telha, assim. Então, até achar o assunto, o tópico e a linguagem, demorou, né? Mas depois que a gente encontrou, assim, virou um projeto de paixão, meu. Tanto que tem pessoas dentro da Spray que acham que eu sou dono do canal. Uhum. Porque, de fato, faz muito tempo que sou eu que estou fazendo tudo, né? E como hoje em dia eu faço desde a edição até a locução, a pesquisa e tal, acaba virando um negócio muito autoral mesmo. É um conteúdo extremamente autoral. E, enfim, tipo, eu entrei meio nisso e de meta pessoal não é muito diferente do que eu já faço, essa é a brisa. Hoje em dia, se você perguntar, pô, Rolando, o que você quer fazer? Eu falo, eu quero fazer documentário, tá ligado? Tipo, eu já faço documentário revisão, mas eu quero fazer longas documentais também. Mas, assim, a rigor... Você já chegou a fazer algum documentário além dos que você faz lá? Não. Não. De trabalho, assim, de filme, né? Eu já fiz curta-metragem, mas sempre coisa de ficção. E trabalhei, assim, com publicidade. Tô dirigindo agora um negócio pro Reels do Instagram. Assim, coisas paralelas, assim. Mas de cinema mesmo, documental, isso ainda tá no universo dos meus sonhos. A gente trouxe aqui o Rolando para falar sobre Renascimento e a gente tem o intuito de fazer aqui com ele uma série de vídeos, ó, quem dera, no futuro. A gente vai fazer uma série de podcasts aqui sobre história da arte, sobre a teoria da arte, uma coisa que ele conhece muito, a gente ficou impressionado com o canal dele. E o que a gente vai fazer aqui é trazer, no primeiro momento, uma coisa que mudou a história da arte, o mundo, que foi o Renascimento. Rolando, explica pra gente o que o Renascimento representou. O Renascimento, ele é interessante, né, porque é o tipo da matéria que é a história da arte, mas a gente acaba estudando em história geral. Você pega na escola, as pessoas falam de renascimento cultural. Existe um motivo para isso, né? Uhum. Porque, embora o Renascimento ele seja famoso,
justamente pela produção cultural e artística daquele momento histórico específico, a mudança de eixo sociológico que aconteceu lá é muito grande. Tipo, é um momento muito disruptivo e a arte produzida, ela é ao mesmo tempo vetor e sintoma das mudanças sociais que estavam ocorrendo naquele período histórico, né? Então, vamos lá, a gente passou por um momento de, grosseiramente, 1000 anos de estabilidade muito grande. Claro, teve muitas mudanças ao longo do período medieval, ao longo do medievalismo, né? Não dá para falar que não é um momento que se produziu cultura. Inclusive, o preconceito, né, de chamar de Idade das Trevas surge no próprio Renascimento. É sério? É lá que surge? É. Se eu não me engano, eu não lembro o nome do autor, não lembro se era Vasari, quem que era, mas foi um artista renascentista que criou essa ideia de Idade das Trevas para se referir ao período medieval. Porque pensa que o Renascimento, ele tentava ser uma contraposição apolínea e racional aos anos de obscurantismo medievalista. Então você passou por um momento em que os valores racionalistas greco-romanos tinham sido deixados de lado em grande medida, né? E substituído por valores do que se chama dos povos bárbaros, né? Então você tinha passado por um momento em que caiu o Império Romano ficou desestruturado, migrou para o Oriente, fez o Império Oriental, que durou mais 1000 anos, o Império Bizantino. E durante esse período, os povos bárbaros queimaram o que eles podiam queimar, pegaram aí os alicerces, especialmente dos prédios, do que tinha sobrado, de tudo que os romanos construíram, e começaram de novo, só que num esquema assim, muito mais simplificado. Eram povos que não tinham, como posso dizer, uma grande sofisticação na hora de pegar e fazer as pinturas deles, eles não faziam abóbadas, né? Não faziam grandes construções, mesmo os castelos eram castelos que usavam estruturas romanas. Inclusive, você tem 3 tipos principais de arte, né, no período, 2 tipos principais de arquitetura durante o período medieval, né, que é a arte gótica e a arte românica, que é justamente porque os caras assim, aproveitaram os restos, as paredes, né, do que tinha do Império Romano para construir os lugares que eles moravam. O resto era tudo barro, madeira, assim, era zoado. Se você quiser uma experiência muito imersiva disso, eu recomendo que vocês leiam as Crônicas Saxônicas, do Corno. E daí o personagem ele fala muito disso, quando ele chega lá em Londres, que vinha de Londino, né? E ele fala, nossa, cara, esses romanos eles deviam ser gigantes, né? Porque olha só o que os caras faziam, como é que os caras fazem um negócio desse. Hoje em dia é tudo horrível, né? Tudo é muito pior, tá ligado? Enfim. Mas aí você tem o ápice disso, do aspecto negativo do medievalismo, ele acontece porque durante a Alta Idade Média teve um momento de grande prosperidade, começou a crescer muito a população. E aí gerou o quê? Superpopulação. Nessa época começou a aumentar, intensificar a atividade comercial na Europa. Começou a surgir ali de leve a burguesia e tal. E uma das coisas que aconteceu com a intensificação do comércio com outros povos, junto com os problemas de higiene da região e do obscurantismo, foi a peste negra, por exemplo, certo? Então, tipo, o medievalismo que se sustentou aí por 1000 anos em uma estrutura mais ou menos regular, né? Agora ele colapsou, porque de repente tá todo mundo morrendo. E as explicações que estavam dando não eram boas o suficiente. Então, tipo, sei lá, quando não tem 2/3 da população doente, é suave você falar que a reza vai melhorar o bagulho. Na hora que começa a apertar e, tipo, todo mundo pode morrer a qualquer momento, você quer um médico. Você precisa de uma explicação melhor pra isso. Parece alguma coisa que a gente tá passando aí. É análogo. De Bernard Coll, eu tenho um livro dele que eu li, justamente que ele fala sobre isso. É um livro que eles estavam falando que os... é o Arqueiro. Que eles falam sobre isso, de que os médicos eram os padres, e tudo pra eles era sangria. Tudo pra eles era sangria. Imagina que legal, né? Tipo, o pessoal fica reclamando, falando de médico hoje em dia. Imagina se toda vez que você fosse pro médico, o cara cortasse a tua testa e deixasse você lá sangrando 2 horas. Que incrível. A galera tem frescura com agulha. Porra. Não. Mas então, eu sou super fã do Cornwell, por isso que eu peguei na hora também. Eu adoro o Arqueiro, acho essa trilogia incrível. Só que eu até gosto mais do que as Crônicas. Mas então, tem um vídeo no Revisão que é só relacionando a peste negra com o Renascimento.
E aí, se quiser deixar aí como bibliografia complementar, eu sugiro que vocês assistam, porque ele dá uma estruturada muito boa nisso. Mas vamos lá. Então você tem esse momento de colapso econômico, porque você tem ali superpopulação, né? Você tem o início de uma nova classe econômica, que é a burguesia, que está aí no seu embrião ainda, mas já está começando a surgir. Você, ao mesmo tempo, tem o nascimento, você tem a consolidação de estados maiores, né? Então, uma coisa que é muito marcante no medievalismo é que são vários feudos pequenininhos, né? Não tinha uma grande unidade política. A única unidade oferecida era a partir da igreja. Mas, na Alta Idade Média, você já começa a ver grandes conglomerados, né? Você já começa a ver a França, a Inglaterra, que começa esse negócio maior, certo? Então, você pega, por exemplo, na época, nesse momento, você já tem estados modernos nascendo, né? Modernos no sentido de Estado-nação. Uhum. Então, começam a nascer os Estados-nação. O rei começa a ficar mais importante do que o senhor feudal. A nobreza era uma bagunça, muito difícil de saber. Os legalistas da época estavam sempre ferrados. Cheio de doença, certo? Uhum. Tudo deu errado. Aí chegou num momento de colapso. O mundo é muito violento, o mundo está cheio de doença, a gente não sabe como resolver esses BOs todos que estão à nossa volta. Vamos dar uma olhada em como a gente vai fazer para resolver isso. Intuitivamente, as pessoas olharam para o passado. Por quê? Hoje em dia a gente tem uma perspectiva histórica muito específica, que é uma perspectiva moderna de história. A gente, meio sem perceber, a gente olha para a história e fala, o passado era zoado, o futuro vai ser melhor. Mas isso é uma ilusão. Porque assim, não estou dizendo que o passado não era zoado e que o futuro não pode ser melhor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu quero dizer que isso não é uma regra. Não é assim que o negócio acontece. E naquela época não existia essa crença. Por quê? Porque, objetivamente falando, o passado era melhor. Uhum. Você pegar o ápice do Império Romano e comparar com o ápice do medievalismo, você não consegue... você não tem dúvidas de qual civilização tinha mais prosperidade, de qual civilização estava mais satisfeita com o seu povo, com a sua produção cultural, etc, etc, etc. Então, quando você olha para o passado, pensa no Tolkien. Se você olhar o Tolkien, a Terra-média teve um passado glorioso e foi ficando pior, sabe? E isso é uma coisa que tem muito a ver com esse pensamento medieval de que o passado era melhor e que, de repente tudo decaiu. Que também é uma coisa muito cristã. Muito bem. É análogo, né, ao pensamento bíblico. Mas aí você tem as pessoas olhando para aquele passado glorioso e falando, cara, era melhor. Vamos dar uma olhada, vamos dar atenção para o que esse pessoal estava falando. Isso sem contar que a produção cultural que tinha de coisas mais sofisticadas em filosofia, em arte, em estética, teatro, tudo isso. O que tinha mais sofisticado e diversificado era o que tinha restado dos idos anos do Império Romano. O pessoal olhou para aquilo e falou, cara, isso aqui é muito legal. Essa galera manja de fazer umas contas, essa galera manja de estudar corpo, certo? Então vamos olhar e tentar reviver esse espírito racional. O que acontece nesse momento também? Aumenta o individualismo. Porque na hora que está todo mundo morrendo, você consegue melhorar a sua vida fazendo comércio e a estrutura social toda começa a colapsar, as pessoas ficam mais individualistas. E esse individualismo ele pode ou não ser atribuído ao que estava acontecendo na época, ou ele pode ser uma consequência dessa nova reflexão. Eu diria que são as duas coisas. Não são coisas mutuamente... não existe uma relação de causa e efeito. É meio que um espírito do tempo que se desenvolve. Começa a se desenvolver aí um grande individualismo. Bom, beleza. Então agora a gente está ficando mais individualista. Rola o que se chama de giro antropocêntrico. Os gregos, eles tinham um jeito de olhar para o mundo que era muito mais centrado no indivíduo e no humano. Então você tem aí 1000 anos de teocentrismo medieval, que está cansado. Ninguém aguenta mais esse negócio. Vamos olhar ali para esses caras que pelo menos tinham um sossego de poder se colocar no patamar de importante e não ter que ficar com essa humildade, com esse medo, sabe? Vamos olhar de outro jeito. Vamos valorizar quem a gente é. Vamos voltar a assinar nossos textos, saca? Pensa que no medievalismo não se assinava obra de arte. Caramba, é verdade. Não se assinava obra de arte. Muitas vezes usava o nome de artistas que tinham morrido há muito tempo, justamente porque o ponto não era você se promover com a sua arte. Toda a ideia de que o artista é um gênio surge no Renascimento. É uma coisa renascentista, que é consequência desse giro antropocêntrico.
Por quê também? Porque foi nessa hora que o artista deixou de ser um artesão, que é o cara que manja como faz a fita, e se torna o artista, que é o grande gênio que cria a obra. Então pensa que, tipo, até pouco tempo, você não tinha a valorização do artista como alguém que estudou a técnica e desenvolveu aquilo como se fosse um conhecimento, como se fosse uma ciência. Não. O artista era quem pintava a parede quando o padre mandava. E aí, de repente, o artista é um cara que ele bota ali, ele tem a característica dele, eu sou Michelangelo, mano, olha como eu faço a fita do meu jeito. Sem contar que também ele começa a aplicar teorias matemáticas para sofisticar a produção estética, buscando o quê? Uma visão mais realista do mundo. Então, você pega a arte medieval, ela é alegórica. Mão pequena, cabeça grande, um monte de extraterrestre esquisito, não tem perspectiva, é tudo colado um em cima do outro. Você já viu bebê medieval, mano? Fala sério. É um negócio horroroso. É fruto dos pesadelos, cara. É fruto dos pesadelos. São umas mini pessoas. A ideia de realismo, de tipo espaços iluminados, tudo isso nessa época. Sabe o que é mais importante do que surge em termos de arte, assim, estética, nessa época? É o ponto de fuga. O ponto de fuga, ele é uma razão matemática que consegue deixar o quadro 3D, portanto, mais real. Ó, que louco. Tipo, isso não existia. Não dessa forma. Descobriram isso no Renascimento. E aí virou a grande moda. E aí você vai ver isso em todo lugar. Mas é uma coisa que surge no Renascimento. E surge porque voltaram a estudar geometria. De quem? Do Pitágoras. Voltaram a estudar Tales. Voltaram a estudar... Não, e depois que você vem pra realidade, você não tem mais de volta, né? Você vem pra imitar a realidade, pra representar a realidade, não tem mais de volta. Que antes, no medieval, não tinha essa preocupação de representar a realidade, era alegórico. No Renascimento, ele vem como uma representação da realidade. Então, de certa forma, a composição é afetada, tudo é afetado por causa disso, né? Sim, também porque o medievalismo ele era muito iconoclasta. No sentido de que, tipo, vamos voltar para Platão. Platão foi o primeiro cara que achava o máximo falar mal de artista, muito antes do governo do Brasil. Qual que é a brisa? O Platão ele olhava para o artista como alguém que repete a realidade, mas não consegue atingir ela. O que é verdade. Tipo, o cara que tem aí a brisa de fazer o negócio muito perfeito, ficar lá 6 meses com um lapisinho bonitinho fazendo, vai deixar igualzinho. Mas ainda não é a realidade. Porque não se mexe, não fala, porque muda, né? Enfim. O Platão ele achava que isso era um defeito intrínseco da arte. Enquanto o Aristóteles, você comentou aqui um pouco antes de começar, olhava para Mimes e refletia sobre o aspecto educativo da arte e tal, o Platão dizia que mal tinha lugar para esse cara na república dele. O medievalismo, ele cristianizou Platão, mas tem muita coisa em comum. Até porque o Platão ele tem essa brisa de você sair da realidade com um plano maior metafísico. No caso do Platão racional, no caso do cristianismo cristão, né, tipo Deus, mas não muda tanto nesse sentido. O eixo de pensamento, dividir a realidade entre aquilo que é perene, eterno e verdadeiro e está no céu ou num plano diferente, versus aquilo que é o que a gente é, que envelhece, tosse, tem catarro, morre, vive, saca? Comete erros, é imperfeito. Então o mundo é imperfeito, o mundo das ideias é perfeito, o mundo é imperfeito, Deus é perfeito. No Renascimento a gente fala, não. Não. Eu vou buscar a perfeição, eu vou buscar a razão perfeita das coisas. Olha que louco isso. Por exemplo, você acha que durante o medievalismo alguém chegava e falava, eu acho que a gente tem que racionalizar e justificar racionalmente a existência de Deus? Não. Tem muita filosofia medieval discutindo teologia, claro, existe. Tem o Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tem todos esses caras. Santo Agostinho é romano, né? Mas enfim, tem todos esses caras. Só que o primeiro filósofo que tenta arrumar uma explicação racional para a existência de Deus, tipo, em muito tempo, foi o René Descartes, que era humanista, que é a parte filosófica do Renascimento. Na hora que ele pega e cria todo o discurso do método, na hora que ele começa a refletir, vamos ver, então, poxa, então a gente precisa de uma verdade que seja assim, nananana, e no final das contas ele desenvolve uma desculpa esfarrapada para falar que Deus é racional. Ele faz isso porque agora até Deus está sujeito à racionalidade. A razão tomou aí a dianteira. E a razão também faz a gente fazer quadro 3D. Tudo está conectado. Porque é tudo
grande advento da mente incrível que o ser humano tem, que o homem tem e é capaz de fazer. Homem com H, né? Humanidade. Com H maiúsculo. Tipo, a ideia de que tipo, a gente pode racionalizar qualquer coisa e que a gente pode construir qualquer coisa e que a gente consegue se impor com relação ao mundo a partir da razão para construir algo melhor na Terra, isso é completamente moderno e isso surge no Renascimento e surge da necessidade de deixar o mundo menos zoado porque o mundo tá horrível. Pra gente que tá escutando aqui, o que diferencia o Renascimento, por exemplo, do que veio antes? Se eu tivesse que resumir, né, as maiores diferenças são: em economia, surge a burguesia, que implica na possibilidade de ascensão social, né, e que também aumenta o trânsito entre as pessoas, comércio com outras culturas, então aumenta o contato com os povos árabes, a Rota da Seda, tipo, por exemplo, já existia, mas intensificou muito o comércio, né, começa a globalizar, não, né, tipo, a gente está falando do início, como eu posso dizer, tímido da globalização, é aí, certo? Uhum. Isso é do ponto de vista econômico, né? Então vamos falar, do ponto de vista social, começa a ascender os absolutistas monárquicos, começa a se teorizar, né? Aí que o Hobbes fala, se você deixar o poder do rei, e ele explica racionalmente isso. Você tem que ter o rei, porque se você tem um rei bom, que tem o poder de todas as coisas, você se protege, sabe? O homo homini lupens, o homem, o lobo do homem, então, isso aí. Agora a gente tem uma desculpa racional. Antes o rei existia, mas ele tinha menos poder, isoladamente a figura do rei, os senhores feudais tinham mais poder, muda isso para o absolutismo monárquico com uma justificativa racional. Antes era só um poder divino. Rei era rei por motivos divinos. Agora rei é rei porque a gente precisa de um rei. E se o rei vacilar, a gente mata ele e bota outro rei, tá ligado? Uhum. Então já existe aí, então, no ponto de vista econômico, você tem um aumento gradual da globalização e da ascensão social, da possibilidade de ascensão social, aumento do comércio. No ponto de vista de razão de Estado, você começa a ter razão de Estado, começa a ter filósofos que olham para a estrutura do Estado e falam, vamos pensar isso. Então você tem Maquiavel, você tem Hobbes, etc. E no ponto de vista religioso, você tem isso, talvez seja o mais importante de tudo, tá? Você tem a Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante, é um papo que surge aí no final do medievalismo, justamente porque estava muito zoada a igreja. A igreja estava no poder há muito tempo. Uhum. O monopólio do poder cultural e de mediação política durante todos os 1000 anos do medievalismo. Então, é muito poder na mão de uma instituição única. Se existe alguma chance disso dar certo, é pequena, porque não tem o que fazer, cara. Muito poder concentrado na mão de uma instituição, mó BO. Muito BO. E aí o cara pegou o tal do Martinho Lutero, que estava ligado a um rei que era poderoso, ligado à nobreza. Ele fala assim, cara, vamos escrever as teses aí do porquê que esses caras não estão entendendo a Bíblia. Junto com isso, surge a prensa, dos tipos móveis do Gutenberg, traduzem a Bíblia. As pessoas agora conseguem ler o texto bíblico, decidir se o que o cara está falando ali faz sentido ou não. Antes era um canto em latim, agora é um brother falando na minha língua. Você entende? Então, tipo, você começa a desmistificar o mundo um pouquinho, não, tipo, tirar o misticismo do mundo, mas deixar menos obscuro tudo, saca? Então agora, religião, você discute. Classes sociais, criou uma nova. Comércio com outros povos, novas culturas, começam a participar da sua vida, né? Você começa a conhecer outras pessoas. O rei, agora, ele é um cara que ele tem que justificar, ele tem que ser um déspota esclarecido, ele tem que começar aí a pensar e ter um bom governo, porque não é mais uma coisa divina. Tem rei, inclusive, que começa a desconectar-se da igreja. Na Inglaterra, pouco depois acontece isso. Não é tudo no Renascimento, mas tudo isso se costura ao Renascimento, né? O Renascimento começa mais forte na Itália e começa mais forte em especial em Veneza, que por acaso é também um dos maiores portos comerciais da Europa, é também um dos lugares que foi atingido primeiro pela peste negra e é um dos lugares que sobrou mais coisa de Roma Antiga. Olha só. Uhum. Então a gente tem esse lugar, a gente tem essa coisa que vai se expandindo e chega depois do norte da Europa mais tardiamente, mas você vê que é uma onda que segue, que é tudo ao mesmo tempo. É social, é econômico, é saúde pública, é religioso, é estético, sensibilidade mudou. Tudo isso ao mesmo tempo. O Renascimento, ele é um renascimento de fato. Uhum. As pessoas estão nascendo de novo, porque tudo mudou.
Do nada. Até porque tinha morrido muita gente na peste negra. A gente tá falando de 200 anos, cara. Se você for pegar na história ocidental documentada, o mais perto que você chega de uma coisa assim desse nível é tipo, sei lá, na época das tragédias gregas, que é quando você sai de um mundo super mitológico, que é a Grécia arcaica, e vai pra Grécia clássica, que é quando nasce a filosofia do nada. Nasce a filosofia, nasce a democracia, nasce o teatro, tudo ao mesmo tempo, em 200 anos. Foi uma coisa parecida, saca? Tanto que você pega, por exemplo, tem muitos filósofos, o Nietzsche, por exemplo, escreve muito sobre a tragédia por causa disso. E o espírito do Renascimento é análogo ao espírito da tragédia. Porque é o espírito de, tipo, um momento muito pequeno, em termos cronológicos, praticamente 100 anos. Se pegar assim, tipo, for botar de ponta a ponta, que você termina 1000 anos de rigidez em todos os lados e termina com o mundo ficando moderno. É um negócio muito louco se você pensar. Como que essa mudança aconteceu na arte, assim? Toda essa mudança que você falou que teve, como isso se refletiu na arte? Bom, se refletiu assim, tipo, do ponto de vista estético mesmo. Se olhar, a arte ficou mais realista, os temas ficaram mais claros. Tipo, a arte ela era narrativa antes, agora ela tá mais narrativa, porque antes era tipo a história sendo contada de maneira alegórica. Agora você tem uma cena, né? Parece um teatro, saca? Pega qualquer quadro renascentista e você olha, tem pessoas, tem primeiro, segundo, terceiro plano. Parece um frame de um vídeo, assim, tem uma história. Sim, inclusive se você quer fazer um bom filme, pense em todos os seus frames como se fosse um quadro. Porque é meio isso, tá ligado? E tipo, vamos lá. Inclusive recomendação de um canal muito bom aí, que ele parou de produzir conteúdo há muito tempo, mas todos os vídeos estão lá ainda e vale muito a pena, que chama Every Frame a Painting. Muito bom. Nossa. Qual que é a brisa? Então você tem esse quadro que ele passa a ser uma coisa que tem profundidade, ele é um quadro que ele tem uma proficiência técnica, demanda uma capacidade técnica absurda para ser produzido. São quadros produzidos por autores, entende? São quadros com atribuição. Não só quadro, afresco, estátua, tudo que é produzido puxa para o realismo, é voltado para a figura do humano, muito. É super sofisticado do ponto de vista técnico, é mais iluminado e tudo remete ao greco-romano. O que é o Davi pelado? Davi, na Bíblia, é um brotherzinho da Judéia de 1,5 m, mano. Por que diabos ele parece o deus Apolo? Não faz sentido, mas faz sentido. Porque a gente está falando ali da perfeição humana. A gente está falando ali de um objetivo, maior. O Davi, ele não precisa do Golias ali. O Davi é o Davi, antropocentrismo. Olha só como esse negócio todo se amarra. Quando você pega, por exemplo, e olha o Davi, inclusive, ele é feito para você ver ele olhando de baixo. A cabeça dele é maior. Cálculo matemático do Michelangelo. Sério. Tem uma distorção, né? Pra dar a impressão que ele é maior, né? Fantástico. E repara, agora o artista, ele é um filósofo. Você tem que entender muita matemática. Outra coisa, o artista do Renascimento, ele não é um cara que pinta paredes, ele é um cara que ele estuda filosofia. Então, eu ia perguntar isso, tipo, essa mudança ela veio porque, igual você falou, os artistas deixaram de ser artesãos e começaram a ter conhecimento técnico pra, vamos falar assim, entre aspas, melhorar a qualidade? Ou foi porque tudo que era de antes não fazia mais sentido, renovou porque precisava, mas os artesãos antigamente conseguiriam fazer isso, só que não fazia sentido? Qual foi a mudança? Eles evoluíram pessoalmente? Sim, ou... por causa dessa coisa de virar um pensador, né, Rolando? Eles viraram pensadores, eles eram artesãos e a arte passou a ser uma expressão de pensamento. Tô falando besteira? Não, é exatamente isso. Rigorosamente isso. Aí eu te pergunto, quem botou o ovo? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Você entende? Tipo, porque ao mesmo tempo você precisa desse aparato neurológico muito único desse momento histórico para ter essas coisas se manifestando. Uhum. E a manifestação dessas coisas influencia o aparato neurológico do momento histórico. Então, tipo, é uma relação que, tipo, não tem muito causa e efeito. Tipo, pelo menos assim, dentro da minha perspectiva. Uhum. Pode ser, se você pegar, tem outros autores, né? Tem outros autores, não sou autor. Tem um monte de autor que eu li que falam coisas diferentes. Sei lá, você tem desde o Gombrich, que é um cara mais tradicionalista, tem um monte de autor. Eu, do ponto de vista não acadêmico, altamente pessoal, de alguém que estuda arte porque acha a arte brisa.
tá? Que estuda porque acha da hora. Tudo me leva a crer que esse conjunto de coisas acontece tudo ao mesmo tempo e não tem um ponto de partida muito claro. Simplesmente rolou. É uma cena, um zeitgeist, um espírito do tempo em que todas as causas e efeitos estão juntas e se retroalimentam e em pouquíssimo tempo existe uma coisa disruptiva acontecendo e tudo mudou. Nada é igual. Cara, pensa, sei lá, você pega o Boccaccio, por exemplo. O Boccaccio? Pega o Boccaccio, escreveu Decameron. Escreveu Decameron durante a Peste Negra. Em italiano vulgar, que eles chamavam. O primeiro romance escrito em italiano vulgar, que é a língua italiana. A Itália nem sonhava em ser o Estado, tá? Por que essa nova forma de romance surgiu? Falando durante uma pandemia, antes do Renascimento. Você entende? Por que o Dante começou a escrever aquelas coisas que ele estava escrevendo? Sabe? Antes disso, por que o humanismo surgiu? Pô, sei lá, ele surgiu porque ele surgiu. Ele surgiu porque ele era necessidade, e a necessidade surgiu porque ela precisava acontecer. Saca? É tipo, tentar procurar pontos de partida é legal, mas tipo, como posso dizer? Ela limita a nossa perspectiva do quanto as coisas rolam de forma orgânica, né? Nessa grande onda que é a história, a gente é espuma, Leonardo da Vinci também era espuma, sabe? Tipo, a diferença é que ele foi a primeira espuma que teve a ideia de assinar o quadro. Por isso que ele era menos espuma que as espumas que vieram antes. Mas no final das contas, é muito isso, porque é um negócio simultâneo, cara. É um negócio simultâneo. Eu acho muito louco, por exemplo, que o pessoal tá falando do novo normal, tá falando da pandemia, e fala do que vai mudar agora. 5 anos atrás estavam falando que ia mudar nos passeatos de 2014. E 10 anos atrás estavam falando que ia mudar com a tecnologia. E aí, um pouco antes, o que ia mudar porque inventaram a internet. Cara, a gente fica chutando aí o que vai ser disruptivo. Fita que a gente não tem a menor ideia do que é tão significativo. E o celular existe porque alguém precisava do celular. Porque precisava existir o celular para cobrir as necessidades daquele tempo histórico. E aquele tempo histórico é a única situação histórica em que poderia criar um celular. É ao mesmo tempo. Tá ligado? É tipo, muito ao mesmo tempo. É porque é tipo como se o mundo fosse um negócio orgânico que a gente não separa ideia de realidade. É como se a realidade só fosse se impondo. Mas essa mudança, ela só vem depois, né? Por exemplo, o renascentismo, ele só foi percebido depois que já estava nele, né? Ou depois, ou posterior. Não assim, agora a gente vai mudar e vai ser isso. Exato. Nenhum renascentista falou, nós somos renascentistas. Sim. Ninguém nunca falou isso. Tipo, as pessoas fizeram o que todas as pessoas fazem, que é viver. Foram vivendo, produzindo, torcendo pelo melhor. Alguns foram esquecidos, outros não. Criou-se histórias, mitos. Se pensou muito, discutiu, cortou um monte de cabeça. Teve gente que resolveu não ser preso, teve gente que acabou sendo presa. E, no final das contas, passou aí, o quê? 500 anos, 600 anos. E o mundo virou um negócio completamente diferente por causa deles. Eu tô olhando aqui em volta, por exemplo, no meu quarto. No meu quarto, tudo que tem de quadro, sei lá, tem pão de fuga. Então, tipo, é uma coisa. Hoje a gente olha de longe e pensa, eu sei, assim, uma das coisas mais legais do mundo, imagina só ser uma mosquinha e poder ver um historiador estudando a gente daqui a 1500 anos. Eu falo, aquele momento foi o giro cretinista. Foi a hora que todo mundo decidiu virar cretino. Tá ligado? Não é impossível, na verdade é provável. Mas, ou não, saca? Pode ser que as pessoas estudem a gente daqui a 500 anos e a gente ainda esteja sendo parte do mesmo movimento histórico que começou na Primeira Guerra Mundial. Que é um mundo que começou a ter várias guerras, é um mundo de comunicação, e que, sei lá, qual que é a diferença entre o rádio e o celular? Eu não sei, mídia de massa, saca? Tipo, é muito difícil saber o que é mais disruptivo, se é a prensa móvel do Gutenberg ou se é, tipo, o advento do televisor. Pra gente que tá vivendo, é gradual que vem essas mudanças. Só lá na frente alguém vai olhar e vai falar, não, essa mudança aqui foi gigante. Pegar, sei lá, o celular tijolão e daqui, sei lá, 15 anos a gente vai usar um Google Glass, pra gente foi uma evolução normal, mas quem olha lá da frente fala, pô, olha essa mudança drástica que teve aqui em, sei lá, 50 anos. Precisa desse distanciamento histórico, né? A gente precisa desse distanciamento histórico. É aquela coisa, distanciamento histórico, a gente faz o que a gente pode, mas não tem. Né? Porque
por exemplo, a gente hoje em dia estuda história da arte de um jeito super mega renascentista ainda. A gente procura a verdade da pintura. A gente tava falando aí, então, mas, sei lá, o belo tá no mundo, por isso eu copio o mundo. Sei lá, eu acho, por exemplo, Matisse bilhões de vezes mais legal do que praticamente qualquer renascentista. Pô, meu cara faz colagem na parede, o que é isso? Eu acho mais brisa. Aquilo é mais apetecível pra mim, aquilo é belo. Sei lá, ou não é, ou olho pro Grito do Munch e me deixa mais emocionado do que um barroco. Sei lá. Tipo, o ponto, tipo, ainda assim, o eixo do que a gente pensa mundo ainda é super renascentista, em muitos sentidos. Porque também é muito grego. A ideia de que, sabe, a ideia de política, pô, a gente tem democracia. O que é uma democracia, se não, tipo, as atuais democracias, uma mistura do Estado nacional que surgiu no medievalismo, na transição do medievalismo para a modernidade, misturado com uma perversão do que já foi a democracia grega, que também não tinha nada a ver com a nossa democracia. É tudo uma mistureba, e mesmo a nossa forma de olhar para esse mundo ainda é super inserida nessa mistureba, tá ligado? Você pega a história você pega o Oriente, por exemplo, e vê o que os caras pensam de filosofia. A filosofia deles nunca se separou, por exemplo, do pensamento metafísico, da religião. A produção de conhecimento se deu de outra forma, outra cognição, outra narrativa. E é diferente, né? A gente tem muito aqui no Ocidente, né? E mesmo o Ocidente colonizado, né? Como é o caso do Brasil, a gente tende ainda a pensar nesses moldes. E é difícil ter distanciamento histórico quando você ainda está aí no final dessa onda. Porque a gente ainda está aí, né? Tipo, sei lá, você conhece mais... Pergunta pra mim, você conhece mais história de que lugar? Do Brasil? Da América Latina? Dos povos indígenas? Ou você conhece mais a história da Europa? Mano, eu li muito mais sobre a história da Inglaterra, que nem é tão importante assim, se você parar pra pensar que rei matou quem, porque eu acho brisa. Eu gosto de luta de espada, viking, sei lá, faz parte do meu imaginário, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tipo, é uma consequência de muito tempo de uma coisa sendo empurrada pra gente, tá ligado? E não tô falando que você tem que abrir mão disso, porque eu não abro. Eu prefiro, mano, esperar ansiosamente pela próxima temporada de The Witcher do que, sei lá, estudar folclore. Muito embora eu respeite e adore folclore. E que, em alguma medida, talvez fosse mais importante a gente olhar as coisas que aconteceram por aqui. Mas por que a gente não olha tanto? A gente não olha tanto não é porque a gente é escrotão. Porque a gente tá no caldo da nossa cultura, judaico-cristã, que as pessoas inventaram que é ocidental, mas que é árabe. Tipo, Renascimento também tem isso. Renascimento é muito árabe. Muito, muito influenciado pelos povos árabes. Mas a gente nem conta essa história. Olha como a gente tá no caldo. Percebe? Sei lá, mas isso também é uma brisa que eu tenho. Já estou super no ponto editorial aqui, é um monte de opinião que eu tô dando. Antropocentrismo, que é a retomada dos valores estéticos greco-romanos, racionalismo, início do pensamento científico, construção da figura valorizada do artista versus artesão, constituição do que conhecemos hoje como academia e retorno do pensamento racional humanista. São as características principais que você vem falando aí do Renascimento. Quem são os expoentes desse movimento? Quem são os expoentes artísticos desse movimento que representou a mudança no eixo artístico para o resto do mundo, assim, em geral? Ah, legal, isso é legal. Bom, o Renascimento ele tem aí uma cronologia que, surpreendentemente, tem uma brisa meio geográfica nela, né? O que eu quero dizer com isso? Começa na Itália, certo? Começa na Itália, vai por toda a parte do Mediterrâneo, depois vai subindo para o norte da Europa. Então existe uma distinção muito clara entre o Renascimento na Itália e o Renascimento no norte da Europa, por exemplo, certo? Se você pegar o Renascimento na Alemanha, ele é muito mais austero. Carrega esses valores? Carrega. Mas se você olhar um renascentista italiano, comparar com um renascentista do norte da Europa, pega um Bosch, o Hieronymus Bosch, por exemplo, que faz uns demônios malucos. É um negócio doideira, é um negócio super assustador, tem um ar de coisa de austero, é uma coisa super, super anglófona, sabe? Tipo, uma coisa germânica mesmo. Mas tem tudo, tipo, tem aí o mesmo espírito, mas de outra forma. O Renascimento da Itália é muito mais festivo. Porque, sei lá, todo mundo brigava mais, comia mais, enfim.
mais perto de Roma, o clima é mais quente, enfim. Aí você tem vários artistas importantes. Começando na Itália, você tem o Leonardo da Vinci, você tem o Michelangelo, você tem o Rafael. Todas as tartarugas ninja, basicamente, são os mais importantes. Eu ia falar isso agora, faltou só o Donatello. Disso eu entendo, ó, tá vendo? Tartarugas ninjas, e vai subindo no norte da Europa, e você tem, eu acho que o maior expoente que me vem à cabeça é o Bosch. O Bosch, que é o cara que fazia, uns bagulho que vira pesadelo depois. Sim. E no humanismo, você tem muitos autores importantes que surgem nessa época. Então, você tem na filosofia, por exemplo, o Maquiavel surgindo, você tem o Leviatã, do Hobbes, você tem o René Descartes, você tem depois o Spinoza. Tem muita filosofia acontecendo aí. Muita filosofia. E tudo isso também. Tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Então, os maiores expoentes são esses. Mas, cara, se você olhar assim, baixar a lista dos artistas plásticos, dos escritores da época do Renascimento, tem dezenas. É muita gente. E é quando começou a ter autor, né? Então, acho que todo mundo fez questão de anotar muito assim, o nome. Porque era uma coisa meio da época. Giorgio Vasari, tem um monte. Eu acho que o que eu mais gosto é o Rafael. Mas aí é gosto pessoal. Ou o Bosch, eu gosto do Bosch. Eu gosto do Bosch porque ele parece um filme de terror. Da hora, eu vou pesquisar, não conheço. Mano. Sabe que parece um pouco? Vocês já leram Berserk? Já. Mano, Bosch é a brisa do Berserk. Essa brisa. Bebeu muito nessa fonte. Tem vídeo no Revisão, tá? Quase tudo que eu falei tem vídeo no Revisão. A gente vai colocar aqui os vídeos que, se forem lá no nosso site da Rádio School, lá na aba Comunidade, tem lá o podcast. E tudo que o Rolando tá falando aqui, eu já tô anotando e já vou colocar lá também. Então, quem quiser pesquisar os artistas, os livros e os canais do YouTube que a gente tá citando aqui, é só colar lá e ver. Cara, vale a pena. Vai a referência, como eu falei. Pensa num podcast que vai ter link. Pensa num podcast que vai ter link. Já peço desculpas de tudo. Não, que isso, tem que ter. 2 anos pra cá, porque meu microfone era horroroso. Tá? O microfone era ruim, eu não sabia editar vídeo direito, aprendendo, então tem muito conteúdo aí que tem uma carinha mais precária, mas a parte da pesquisa eu posso garantir que é a parte que eu sempre tomei mais cuidado. E relaxa, a galera tá acostumada, o Hidecast no começo também era triste. Não, o comunicador de verdade tem que começar fuleiro. Sim, também acho, cara. Tá bonitinho, com design, não, tem que ter thumbnail com você suado. Uhum. Rolando, como que o renascentismo influenciou o que veio depois, ou isso é meio que não é a influência desse movimento, mas sim do que aconteceu nesse período histórico? Como é que veio o depois disso? O renascentismo influenciou, ou foi o contexto histórico que fez o renascentismo acabar e começar outro movimento artístico, histórico? Como é que funcionou isso? O renascimento, uma hora ele acaba, mas o legado do renascimento não. Uhum. Vou falar em que sentido. Primeiro, acima de tudo, o lugar do artista mudou para sempre. Sim. Mudou para sempre. Por que a gente sabe quem que é o Andy Warhol? Por que a gente sabe quem que é o Pollock? Por que a gente assina quadro? Por causa dos renascentistas. Sem medo. No mundo ocidental, sem medo é por causa disso. Isso nunca mudou. Por que se estuda arte? Por que tem liceu de artes? Por causa dos renascentistas. Começou ali também. Isso é legado. Por que a gente tem essas noções que a gente tem de anatomia? De anatomia, na hora que você vai desenhar morfologia de corpo. Na hora que você vai fazer... Sabe quando você está aprendendo a desenhar, que faz a bolinha, o queixinho, divide aqui o ritmo no meio da cara. Eu faço isso. Faz o cisquinho todo. Sabe essa brisa? Uhum. Desenha a pera. Divide em 4 formas. Isso é tudo renascentista. Então, do ponto de vista técnico, você sistematizou aí. Tipo, os caras criaram um monte de técnica incrível, foda. E fala, mano, esse é o jeito de desenhar a parada. Você vai conseguir desenhar muito melhor assim. Olha como fica bonito se você equilibra o quadro. Olha que legal se você coloca perspectiva. Olha só. Tipo, cada movimento traz coisas, né? Por exemplo, você pega luz e sombra. Negócio que quem trouxe foi o barroco, certo? Mas pega, por exemplo, a Night's Watch, né?
Guarda Noturna, que é o meu quadro barroco favorito. E você olha aquela composição, e as técnicas foram usadas para criar aquela composição, para depois deixar ela escura, como você quer. Cara, é do Renascimento. Sem o castanhão, que se pinta o fundo, e depois começa as camadas, tipo, sabe a camada? Você pegar, tipo, hoje em dia, qualquer pintor que faça qualquer coisa minimamente realista, bebe nessa fonte. Tipo, o Renascimento ele é um ponto de virada para a arte. Não tem o que fazer. É muito importante. É para arte, é para arquitetura. Quantas pessoas que... Pega a Casa Branca. A Casa Branca, ela é neoclassicista, né? Você pega todos esses prédios que tem coluna, eles não têm coluna por causa dos gregos. Eles têm coluna por causa dos renascentistas. Você pega, por exemplo, quando você começa a fazer prédio público e ter essa cara greco-romana, você tem porque você entende que aquilo remete à racionalidade e direito e legislação. Por que os renascentistas associaram essas coisas? Saca? Então, assim, é muito difícil você mensurar qual que é o legado dos renascentistas. Muito. Porque é em tudo. Tudo. Você fala, arte gótica, por exemplo. Vamos lá. Arquitetura gótica. Quem inventou o termo gótico foi um renascentista xingando a arte gótica. Ele precisava de um nome para ele poder xingar. E é muito louco porque, assim, se você olhar a arte românica, ela no começo da Baixa Idade Média, a Alta Idade Média começa a aparecer a arte gótica, e de repente você tem o Renascimento. Se você olhar da complexidade e da capacidade de harmonia dos góticos pros renascentistas, não é um puta de um salto, né? Só que, tipo, os caras queriam tanto se afastar de tudo que fosse medieval, que eles falavam que a arte era gótica, porque ela era tão bárbara quanto os godos. Quem que eram os godos? Os godos eram um povo germânico, escandinavo-germânico, povo germânico da Escandinávia, não sei se é isso, é isso. Os godos, os visigodos, os ostrogodos foram basicamente os bárbaros, mais vikings, assim, que eram uns guerreiros doidões que matavam gente pra caramba e que viajaram por toda a Europa. Então, tipo, olha que loucura, né? Olha que loucura. A galera pegou e falou, essa arte gótica, ela é gótica porque ela é arte de bárbaro. Olha como isso é renascentista. Porque a gente não é bárbaro. A gente é greco-romano. A nossa referência, tá ligado? Mas aí esse negócio de tipo de o renascentismo ser tão influente assim, tudo que vem depois em coisas até hoje, não é um rumo comum, natural das coisas? Tipo assim, teve que ter o início. Mas aí, sei lá, por que o computador é importante? Porque alguém começou a se comunicar, usou o número. Mas tipo assim, teve que ter um início. Ou foi o renascentismo a chave de tudo, assim? Ou foi o rumo natural das coisas, ou foi no renascentismo que começaram a se pensar no porquê, assim, das coisas? De quando vai pintar, ter perspectiva, de quando vai fazer as coisas. Não era um rumo natural isso acontecer? Eu não acredito que isso é um rumo natural, né? Mas aí também vai um pouco da minha forma de entender a história. Evolução, assim, eu digo, do homem. Vamos lá, ó. Agora, a gente tá super entrando no universo da opinião, mas eu vou falar o que eu acho. É o seguinte, tudo ali tem os seus motivos internos para funcionar, beleza, mas tudo sempre tem seus motivos internos para funcionar, só que nenhuma coisa teve um timing tão bom quanto o Renascimento. Entendi. O Renascimento, ele rola no começo do processo de globalização. Então brisa que, tipo, a gente tá falando de 1400 e pouquinho, a gente tá falando de 1400 e pouquinho, o que acontece depois? Navegações. As grandes navegações, exatamente. E aí, olha só, esses valores heróicos, remontando a Homero. Pega, por exemplo, vamos pegar aqui o Camões, os Lusíadas. Repara como é uma coisa super greco-romana a história desses Portuga vindo aqui ferrar o continente, tá ligado? Essa construção heróica, essa narrativa, ela existe porque se estavam lendo os gregos. Estavam lendo os gregos porque os renascentistas retomaram os gregos. O herói Vasco da Gama, ele é o herói Vasco da Gama porque estava num mundo antropocentrista. As grandes navegações foram possíveis porque tinha pessoas como Galileu, que acreditava em razão. Que acreditava em razão porque o Renascimento defendia a razão. Eles falavam que a Terra era plana, que nem um monte de trouxa hoje em dia fala.
Tipo, sabe a frase famosa do Galileu? Ele fala, tá bom, eu aceito, vocês estão certos, o heliocentrismo é mentira. Saindo do tribunal ele fala, mas que gira, gira. Porque a verdade se impõe, beleza, especialmente verdade científica. Muita gente vai descobrir isso de um jeito muito ruim ao longo dessa pandemia. Mas, se você olhar no Renascimento, é aí que as pessoas começam de fato a tipo, voltar a discutir o que caralhos faz sentido, ou não, porque tem razão, porque tem método científico. Pô, isso nasce por causa das buscas e pretensões dos renascentistas. Então, tipo, o mundo que foi estruturado pelos imperialistas europeus ao longo da Idade Moderna só foi capaz de fazer como fez e fazer da forma que fez por causa das coisas que aconteceram ao longo do processo do renascimento do humanismo. Entendi. Os Estados Unidos só é os Estados Unidos porque foi colonizado por um monte de protestante, que só chegou onde chegou porque tinha gente que fazia conta e via que a Terra era redonda. Os mitos de formação do Brasil, os mitos portugueses que levaram os portugueses para navegar os mares, eles são uma retomada dos gregos e dos romanos. Tudo isso está muito relacionado. Agora, é difícil saber se todas essas coisas foram consequência de um momento histórico ou se elas cunharam um momento histórico. Difícil saber. Eu diria que é os dois ao mesmo tempo. Né? Mas, é um negócio que em si é muito grande. É muito grande. Tipo, a gente tá falando de uma retomada de coisas que, tipo, de métrica de texto, tá ligado? É em todas as coisas, tá em todos os lugares. A ideia de harmonia. Por que as pessoas falam em harmonia? Harmonia não é um papo medieval. Harmonia, né, em estética é um papo renascentista, porque é um papo grego, porque voltou e hoje em dia é meio que regra. Então, por exemplo, meu fundo de tela. Você pega o meu fundo de tela, ele é do Fantasia da Disney, tá? É o pôster da Fantasia da Disney, certo? Absolutamente simétrico. Tem 2 Pégasos, tá ligado? Tipo, tem aí Centauro. É super greco-romano. E é greco-romano por causa disso. É muito difícil você botar, por exemplo, classicismo, ou tipo, se for procurar arte grega, você colocar qualquer nome de qualquer coisa grega. É muito difícil você diferenciar o que é do Renascimento e o que é da Grécia Antiga. E olha que louco, por que os renascentistas faziam as estátuas deles brancas? Porque eles não sabiam que os gregos antigamente pintavam elas. Tipo, então você pode fazer... Tem 2 maneiras de entender isso. Assim, então, quem foi influente foram os gregos? Será? Porque os gregos, na real, cara, eram povos que vieram da Ásia, que estavam lá num canto super acidentado do mapa, perto da Ásia Menor, e que, tipo, basicamente a maior história deles é de como eles sobreviveram ao ataque de um império muito mais importante que o Império Persa. Então você pode falar que veio dos gregos, que inventaram a democracia e tal, pode. Você pode falar que é dos romanos, que foram os caras que pegaram a cultura grega e deixaram de um jeitinho mais a cara deles, e republicano, e depois império, e conquistaram, e mudaram o mundo. Você pode atribuir ao Alexandre, você pode atribuir aos renascentistas, que retomaram esses valores. Quem dominou o mundo, acho que não é tanta questão, porque é como se fosse um meme, sabe? Uma memética da história, que, tipo, você encontra esses signos em comum. Mas eu não tenho dúvida que a hora que esses signos se impuseram com mais intensidade ao redor do globo e de forma mais expressiva, foi a partir do Renascimento e por causa do Renascimento. Saca? O que você vê hoje na arte, seja poesia, seja pintura, seja teatro, cinema, o que você vê do renascentismo hoje na arte que é feita, de produção, que é a nossa área de produção de entretenimento? O que se reflete ainda? O que ainda tem um resquício? O que mudou e que ainda você consegue identificar? Isso é renascimento, isso é renascentista. É mais fácil falar o que não mudou, né? Porque assim, cara, poesia medieval, tipo, tinha um jeito de escrever, mas o que a gente entende por poesia hoje, que são, tipo, sei lá, os hexâmeros decatílicos, todas as métricas que a gente conhece, elas foram retomadas no medievalismo ou desenvolvidas ao longo do medievalismo.
A brisa sabe aquela brisa de escrever poesia, falando do amor, da natureza, saca? Quando você tá apaixonado, tá louco pra comer alguém, sabe? Então, cara, isso aí é parnasianismo, é super uma recutumada romana, se fugere urbens. Olha, tem latim, tá ligado? Quando você fala de, tipo, composição, pega um bom filme. E assim, bom filme, você pode pegar o Mad Max, você pode pegar o Mad Max ou alguma outra coisa, e qualquer outra coisa, tipo, de cinema, e olhar as composições. Parece quadro renascentista. Porque pega um filme do Kubrick. Vou dar um exemplo muito fácil. Pensa que, em primeiro lugar, normalmente toca música clássica nos filmes do Kubrick. Em segundo lugar, vamos pegar uma cena que eu gosto muito. Um menininho andando no corredor do hotel com o triciclo no iluminado. É uma cena assustadora, aflitiva, horrorosa. É um gigantesco plano de fuga. É um gigantesco ponto de fuga. Aquilo é ponto de fuga porque a gente está falando de um cara que estudou fotografia. E o cara que estudou fotografia a partir de pintura, né? Sabe essa coisa? Como as coisas vão passando? A gente fala, por exemplo, na academia. Por que as pessoas usam latim quando está falando de química ou de biologia? Porque no Renascimento, o latim era a língua das pessoas cultas. Caramba! Tipo, é tão profunda a influência de tudo isso que é difícil. Lembra? Eu falei de Berserk. Você pega Berserk. Não existe Berserk sem ponto de fuga e sem o Hieronymus Bosch. O Berserk é anime. Tá ligado? Tipo, é tudo. É muita coisa. Eu te convido a sair da sua casa, dar uma volta na rua e ver se, tipo, a casa mais louca do brother com mais grana não parece uma coisa grega. É verdade. Os prédios da coisa pública não são completamente greco-romanos. É renascentista pra caramba isso. E vamos lá. Novamente, existe uma noção meio doideira e meio incorreta que não é uma coisa árabe, que é uma coisa europeia. Mas vamos lembrar, os gregos viviam mais perto da Turquia, eram mais morenos, era uma galera muito mais próxima de toda a cultura lá da região do Oriente Médio, e durante o Renascimento também foram nos lugares onde tinham relação com o Oriente Médio, com as tecnologias dos povos árabes, com o comércio dos povos árabes. Tipo, porque a gente tem uma noção assim, tipo, a gente pensa em Europa, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um brother loiro de 1,80 m matando um índio. Sim. Sei lá, é o que eu penso. Tá ligado? Tipo, da Europa em história, né? E isso é só 50% verdade. Porque a grande história da Europa, inclusive o nome Europa, é tudo de gente que veio do sul, da região mais quente, da região dos povos que tinham relação com a Arábia, o Oriente Médio. Se você pegar, por exemplo, os bárbaros, a galera que o romano desprezava, eram justamente os caras loiros que cortavam a cabeça. Tá ligado? Então, tipo, é bom fazer isso porque também existe uma... Hoje em dia tem várias pessoas que são fascistas e usam a ideia de cultura ocidental para justificar uma proteção a uma espécie de comportamento. Mas isso é só uma desculpa. Recomendo um texto que chama There's No Such a Thing as Western Culture. Muito bom. Que basicamente mostra como, tipo, a gente tem aí uma ilusão de que o Ocidente é formado por valores que, em resumo, sei lá, é democracia, é cristianismo, enfim, uma série de coisas que supostamente estão associados aos povos europeus brancos. Mas o cristianismo não foi feito por gente branca, nem por europeu. É da Palestina, né, o cristianismo. Não preciso nem dizer que o islamismo é árabe. O islamismo tem da mesma corrente que os judeus, que eram da região do Oriente Médio, que vem de uma tradição iraniana, tá ligado? A gente tá falando de democracia, cara, o Heródoto, o primeiro historiador grego, ele não achava que ele morava na Europa, ele era asiático. Tá falando da Ásia Menor, região da Turquia. A Ilíada se passa na Turquia,
tá ligado? País muçulmano hoje em dia. Então, tipo, o que quer dizer que é tão maior a influência que, tipo, o Renascimento tem, porque, entre outras coisas, o Renascimento também se amarra com as culturas dos povos árabes hoje em dia. Uhum. O Renascimento é muito amplo. É que a gente também, tipo, é muito difícil de mencionar. É muito difícil de mencionar. Eu diria que tá em todo lugar. O único lugar que tá faltando o Renascimento é no entendimento coletivo de como funciona conhecimento e ciência. Sabe o que não é renascentista? Não tomar vacina. Nossa. Tá ligado? Sim. Isso não é renascentista. Terra plana, não é renascentista também. O que não é renascentista? Supremacia branca. Negacionista. Negacionismo de ciência. Tá ligado? Irracionalismo. Perseguição de academia. Pelo contrário, sabe o que é extremamente renascentista? O que é o alicerce da cultura ocidental? É faculdade, é pesquisa, é combater a igreja para olhar corpo e descobrir se é verdade ou não. Se o cara morreu de fígado, ou se o cara morreu de peste, ou se o cara morreu de maldição. Então, tipo, se você quer saber o que não é renascentista, eu vou te falar, é tudo que é medieval. É tudo que é muito violento e obscurantista. Uhum. É tudo que é irracional, tá ligado? O que é renascentista? Comércio é renascentista. Se relacionar com outro é renascentista. Globalização é renascentista. Viajar é renascentista. Ficar preso na sua casa, se protegendo dentro de castelo, é medieval. Então, tipo, não é uma dualidade tão clara, né? Uma falsa dicotomia, mas se você quiser trabalhar com uma dicotomia, é mais fácil você procurar o que não é renascentista. O que não é renascentista na nossa sociedade? É preconceito, falta de racionalidade, falta de crença no poder do ser humano de criar ciência e conhecer o mundo. É medo de conhecer o outro. Os renascentistas queriam explorar, eles queriam conhecer o universo. O renascentista queria estudar, queria fazer faculdade e produzir conhecimento. O renascentista faz arte, artista é renascentista. O renascentista fazia arte pelado, tá ligado? Você quer saber o que não é renascentista? É tirar a gente pelada de museu, tá ligado? Rolando, a gente tá chegando no fim do nosso podcast, infelizmente, mas temos duas perguntas finais aqui que a gente faz pra todos os convidados. O primeiro é o Unhide Indica, que a gente pede pra você indicar qualquer coisa, literalmente. Não precisa ser a ver com arte, com história da arte, mas se você quiser pode ser um filme, uma banda, um livro, uma receita, um canal no YouTube, qualquer coisa. O que você indica pra gente? Bom, se vocês estão ouvindo isso aqui, esse papo até o final, é porque provavelmente gosta de história. Eu vou propor um filme que é canadense e que não fala de história, mas que ele me emocionou por muitos motivos pessoais e do ponto de vista intelectual ele me estimulou muito, porque ele entende, parece muito com a forma que eu entendo o tempo, saca? Chama Ghost Story. Essa é a minha recomendação. Um filme que chama Ghost Story. E agora vamos partir para a nossa última pergunta que a gente faz para todos os convidados. Rolando, qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Puxou o Douglas Adams, né? Olha, primeiro convidado, ó, caramba, ó. É, um dos poucos. Não, já teve outros Nossa. que pegaram. Já teve. Mas foram poucos. Eu acho que a vida não tem sentido nenhum. Mas que a gente não consegue entender que ela não tem sentido de verdade, então pra gente ela tem algum sentido, e o ônus desse sentido é muito pessoal, tá ligado? Eu espero que o sentido da vida de vocês valha muito a pena. Sim. E que, sei lá, eu acho que o importante é que você não imponha o sentido da sua vida aos outros. Isso, nossa, perfeito. Perfeito. Isso aí, Rolando, brigadão, velho. Imagina, eu que agradeço. Espero que a gente vá pra frente com essa ideia de séries de podcast, porque foge um pouco da parte prática que a gente faz muito aqui. É a teoria que a gente vai ter, o Rolando vai voltar aqui para uma série de podcasts que a gente tá planejando aqui de história da arte, de teoria da arte, porque é uma coisa que a gente vem falando, e esse tema foi maravilhoso sobre Renascimento, é que tem que ter um significado, a sua arte não pode ser só produção, só coisa sem sentido, porque senão você vira um artesão. E como todos nós somos artistas, nós somos artesãos só. Então a gente quer passar alguma coisa com a nossa arte e saber o que a arte representou, como ela mudou.
muito interessante e muito importante. Eu adorei. Assim, um podcast que eu vou escutar depois da edição. Então, sim. Galera. Com certeza, cara. E eu vou escutar editando e depois da edição. Muito, muito feliz que tenham gostado mesmo. Gostei muito obrigado pelo convite. Bem legal o trabalho de vocês, de verdade, assim. E é isso, sou arroz de festa, se me chamar eu venho. Valeu, Rolando. Falou, Júlio. Valeu, galera. Até a próxima. Galera, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.